E o versículo que Emmanuel seleciona para fundamentar a sua reflexão é o versículo registrado pelo evangelista João, lá no capítulo 8, versículo 38, é uma fala de Jesus muito interessante, em que Jesus diz: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, esse é um diálogo de Jesus com os fariseus, em que ele vai falando aí, né, esse Pai aqui minúsculo não representa propriamente o Pai celestial, né, para que depois vocês possam entender melhor o contexto da fala, recomendo que leiam lá o capítulo 8, mas Jesus está falando dessa ascendência, né, que gerava ali naqueles espíritos, nos fariseus, uma determinada conduta, que Jesus os alertava a esse respeito. Então, Emmanuel tira essa frase ali daquele contexto específico e amplia para nós o seu entendimento, apresentando aí digamos assim, uma condição, né, dessa experiência nossa na matéria, que é o impacto, a ascendência, a influência que aquilo que os pais fazem, os exemplos, sobretudo, a maneira de se conduzirem, de se portar, o impacto que isso terá em seus filhos, né? Sobretudo naquele momento mais propício ali da formação do caráter, aquele momento em que o espírito está mais acessível, mais suscetível a renovações mais profundas, que é o período da infância. E a gente entende melhor isso a partir do espiritismo. Kardec, inclusive, vai tratar disso com os espíritos, sobre a finalidade, por exemplo, do período da infância, por que nós, ao voltarmos para a matéria, precisamos passar pelo período da infância. E eles vão trazer ali alguns motivos na questão 383, na questão 385 de Livro dos Espíritos, mas um dos principais motivos é que, nesse período em que o espírito ele ainda meio que vive em dois planos, em que ele está se adaptando ao corpo, à existência física, e não recobrou ainda, né, muito das suas tendências do pretérito, que vão vir mais adiante, ali na adolescência, vão se fixar, se apresentar mais claramente. Nesse período, o espírito ele está mais suscetível a receber essas influências, né, educativas dos pais. Daí a importância da educação também na primeira infância, ali, né, naquele período inicial da encarnação, que Emmanuel vai frisar também no livro O Consolador, como dizer que ela tem um impacto tremendo no restante da encarnação. Educação essa que se dará, sobretudo, não tanto pelo processo da instrução apenas, pela transposição do conhecimento, mas, acima de tudo, pelas marcas que a exemplificação, a conduta dos genitores vão ter sobre o espírito aí, né, do filho ou dos filhos. Então, é essa ideia aqui que Emmanuel está tentando apresentar para nós a partir da fala de Jesus, do quanto muitas vezes essa postura dos pais, como eles conduzem esse processo educativo, né? O quão atentos eles estão a esse processo, o quanto isso impacta nos caminhos do espírito reencarnante, né? O quanto isso leva a arrastamentos, a influências que, dependendo da condição do espírito, pode complicar muito a sua caminhada se ele, nessa base, não forma ali uma base muito sólida. O quanto ele pode repetir determinados padrões, o quanto ele pode perder o rumo, né, os projetos reencarnatórios que ele trouxe, se ele não contar com o auxílio dos pais, muito atentos aí a essa missão, a esse sacerdócio, no sentido de tarefa muito nobre, concedida aí aos pais pelo Criador, essa que é a tarefa de conduzir almas a Deus, né?